Nossa, eu não imaginava. Pois É realmente muito tempo. Sim. Então, É chocante, assim, como foi feito, né? E isso traz outra discussão, né? A importância de falar sobre isso hoje. Pois é. Mostrar para as pessoas a história da vacina, não é algo recente. Exatamente. Justamente por isso eu acho importante a gente falar um pouco agora por que algo que foi criado há tanto tempo atrás, há mais de 500 anos, é importante a gente continuar discutindo hoje, né? A vacina, ela é importante a gente discutir não só no momento atual. Eu acho que agora está muito em alta, realmente. A pandemia do Covid trouxe isso à tona, tipo, bizarramente. Mas é um assunto de saúde pública. Então, é um assunto que, sim, a gente tem que discutir muito. A gente tem que buscar informação. Não só por nós, mas por todos. Foi uma discussão muito, muito recorrente durante a pandemia, que quando a gente está se vacinando, a gente não protege só nós mesmos. A gente está protegendo a sociedade inteira. As pessoas que não podem se vacinar. A gente está criando uma imunização de rebanho de uma forma correta, que não é, enfim, do jeito que a gente viu algumas pessoas comentarem. Então, eu acho que tem essa importância individual do indivíduo em si, da sociedade. Do coletivo, né? E até uma importância econômica, que não é uma coisa muito falada. A gente precisa entender que isso é, obviamente, lógico. Por exemplo, uma coisa que eu não falei, mas para ficar claro aqui, depois que o Jenner fez a primeira vacina de varíola, foi mais ou menos nos anos 1753. Vocês podem notar em todos os gráficos do mundo, a economia da Inglaterra e a expectativa de vida disparou. Exato. As pessoas passaram a viver isso muito ajuda mais, a gente a ter uma expectativa de vida maior. Isso ajuda economicamente um país. E não só isso, mas menos pessoas doentes. Então, se a gente tem uma epidemia, a gente não vai ter... Poxa, a taxa de gente doente depois da vacinação do Covid caiu muito. Então, tipo assim, isso foi uma coisa que a gente viu. Muitas pessoas tendo que ficar em casa, não podendo trabalhar. Isso ajuda economicamente um país, ajuda o indivíduo, ajuda a sociedade, ajuda num modo muito geral. Então, é um assunto que, assim, a gente tem que trazer à tona sempre que der. E uma coisa que está bem recorrente nos jornais agora também, se fala muito sobre o retorno de vacinas que estavam erradicadas até então. Sim. Sarampo é um caso desses, que a cobertura vacinal caiu tanto que os casos aumentaram absurdamente. Eu trouxe uns dados aqui, que como consequência dessa diminuição das vacinas, no início do ano de 2022, nos primeiros meses, houveram 17 mil casos de sarampo, em comparação a 9 mil casos registrados no mesmo período em 2021. Então, assim, o número de casos registrados de sarampo praticamente dobrou em questão de um ano, por conta da diminuição da cobertura vacinal, das pessoas se vacinando. E também se fala muito agora sobre a poliomielite, né? Que a cobertura vacinal está diminuindo muito, e aí por isso uma doença que está erradicada, acho que desde 1994, corre risco de voltar a circular agora por conta da falta das pessoas se vacinarem. As pessoas acham que só porque a doença não existe mais, a doença está erradicada, que a gente não precisa se vacinar, mas na verdade não é isso, né? Muito pelo contrário, a gente tem que continuar se vacinando para a doença não voltar em circulação. Exato. Eu acho que entra não só numa questão de falta de informação, mas uma falta de informação de qualidade. Informação a gente tem em excesso. Sim. Tem muita informação em qualquer lugar. Mas tem que saber procurar, tem que saber validar a sua informação e falar, não, aqui eu posso confiar. Sites confiáveis, Exato. confiáveis, então, assim, por isso que eu acho importante a gente tá falando agora sobre isso de uma forma mais abrangente, exato. Porque não é um assunto que a gente tem tanta informação de qualidade, mas de acesso fácil. É de um acesso mais difícil e de uma linguagem mais difícil. Então, isso complica muito também. É até legal se pensar assim e falar por que a vacina se tornou um tema tão polêmico, certo? Se tornou um tema tão recorrente. Eu acho muito, a minha opinião, que também é por uma questão que, devido ao Covid-19 e à rápida produção da vacina, certo? Então, a gente tem na linguagem popular, acho que pelo menos a maioria das pessoas, todo mundo já ouviu falar que a vacina demora mais ou menos 10 anos para ser produzida, certo? Sim. Todo mundo já ouviu falar isso. Então, chega o Covid, fecha tudo, todo mundo dentro de casa, e do nada, em 2, 3 meses, tem uma vacina, certo? Então, as pessoas se assustam um pouco, certo? Mas, para mim, o problema não é nem esse. Eu acho que a polaridade, certo? A forma impositória que você
fala pra pessoa, então, por exemplo, existem pessoas que não podem tomar vacina, certo? Existem pessoas que estão passando por tratamentos quimioterápicos, certo? Imunossuprimidos. Elas realmente, essas pessoas, tem algumas vacinas que elas não podem tomar, porque elas realmente têm um sistema imune que está mais fraco, certo? Então, às vezes chega a pessoa que está muito à flor da pele e fala, você tem que tomar vacina, você tem que tomar, você tem que tomar. Impondo algo, né? E aí a pessoa vai e toma e acaba ficando muito doente, contraindo a doença e pega de maneira grave. E isso dá um burburinho, isso gera um conflito gigante, muito grande, entendeu? Gera uma polarização. Então, é até por isso, essa forma impositória que a gente trata o assunto, ela é agressiva pra gente realmente informar as pessoas, entendeu? Tanto que uma das consequências disso foi os movimentos que cresceram absurdamente agora, os movimentos anti-vacina, né? Sim. O que mais explica esses movimentos é justamente isso, essa forma impositória que acaba distorcendo a informação de qualidade, entendeu? Eu só queria acrescentar uma coisa que você comentou sobre o tempo da vacina, que muita gente fala que é de 10 anos, e que muita gente não confiou na vacina no Covid, porque foi feito rápido, mas o que muita gente não sabe é que o coronavírus estava sendo estudado desde 2003, com a síndrome aguda grave. Então, estava estudando desde muito tempo. Então, não ficou pronta rápido à toa, né? As pessoas tendem a achar que a gente veio conhecer o Covid agora. E não, a medicina, a ciência conhece o Covid há muitos anos. O vírus SARS-CoV, ele foi detectado pela primeira vez, se não me engano, em 2003. Foi, 2003. Entendeu? Sim. Então, assim, não é algo, meu Deus, a gente do nada fez uma mágica. Não é teoria da conspiração. Sim. A China criou o Covid e agora eles têm a vacina, entendeu? Não. A gente já conhecia esse vírus e os principais cientistas, eles sabiam que uma hora não ia dar... Isso ia explodir. Exatamente, pois é. A gente até viu um pedaço de um documentário na aula de MAD que mostra que os cientistas já previam que ia ter outra pandemia envolvendo coronavírus. Exatamente. Em 2019 foi lançado esse documentário, sabe? Então é surreal que ele já... E logo depois aconteceu. Pois é.